Lado positivo para o Corinthians no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro na busca por espantar crise, também definições em relação à saída de técnico no Corinthians e meio-campista promissor que perde espaço no Corinthians nesse atual período. Se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida para que assim possa também continuar acompanhando um pouco mais em relação ao Corinthians, que é o que tem se passado na equipe nesse atual momento que é negativo. O Corinthians agora, após a última derrota, busca virar a chave para que consiga voltar a jogar ao lado de seu torcedor em um jogo contra o Fluminense no próximo domingo. Essa será uma partida bem crucial para a equipe que retorna aos seus domínios após uma série de resultados bem desfavoráveis como visitante. Assim, o Corinthians tem enfrentado bastante dificuldade recentemente, tendo perdido 2 jogos contra Juventude e RB Bragantino e um terceiro pela Sul-Americana, dessa vez contra o Argentino Júnior. Esse último jogo fora de casa em uma sequência de 3 compromissos que o Corinthians teve em seguida. Esses resultados têm aumentado bastante a pressão sobre o elenco atual do Corinthians e a comissão técnica. Apesar de todas as dificuldades, o Corinthians terá a oportunidade de se reencontrar com seus torcedores e buscar uma redenção dentro de casa. O time precisa se concentrar e se preparar para enfrentar o Fluminense, com também muitas mudanças que podem acontecer para que assim possa buscar um resultado positivo e que possa reverter essa situação e reforçar a confiança no time que tem estado em um clima bem de baixa atualmente. O ponto mais positivo, se parar para pensar nesse próximo compromisso, é justamente a volta do Corinthians à Neoquímica Arena. O retorno aos seus domínios pode ser um fator muito importante nesse confronto. O torcedor corintiano com certeza estará presente, apesar do momento muito ruim que o Corinthians tem vivido, mas o apoio da torcida e o ambiente podem ajudar com que a equipe possa se sentir um pouco mais confiante, aumentando as suas chances assim de obter um resultado positivo contra a equipe do Fluminense. Além disso, o time terá a oportunidade de conseguir se ajustar no ritmo de jogo, o que pode ser também muito fundamental para sua performance dentro de campo. É necessário visualizar como esse Corinthians estará se comportando após essa última sequência de 3 compromissos fora de casa, 3 derrotas. Claro, isso incomoda bastante, mas é necessário mudança. O Corinthians precisa mudar para que não esteja repetindo os últimos erros que esteve cometendo nos compromissos. Na minha visão, o Corinthians tem como lado mais positivo justamente jogar ao lado de seu torcedor, que apoia bastante, mas claro que quer ver um resultado positivo contra a equipe do Fluminense. Você, torcedor corintiano, que projeção faz? Comenta aqui abaixo a sua opinião também sobre esse tema bem necessário. Nesse atual momento, o que acontece no Corinthians é que há-se uma pressão crescente em cima do técnico Antônio Oliveira. A diretoria do clube decidiu mantê-lo no cargo neste momento, mas o jogo contra o Fluminense no próximo domingo se torna muito crucial para a avaliação do treinador pela diretoria. Desde que esteve assumindo o comando técnico da equipe, ele e sua comissão técnica enfrentaram uma sequência de 5 derrotas seguidas no Campeonato Paulista, colocando o time em uma situação bem delicada naquele momento, próximo à zona de rebaixamento. O técnico ainda buscou corrigir algumas coisas, venceu algumas partidas e até que colocou uma boa perspectiva de futuro. No entanto, a pressão sobre o treinador aumentou bastante após a eliminação no Campeonato Paulista e as últimas partidas sem conseguir vencer e também sem praticar um bom futebol. Assim, essa pressão sobre o técnico aumentará ainda mais se o Corinthians não conseguir vencer o Fluminense dentro de casa e não apresentar também um bom desempenho esportivo dentro de campo. Este é um momento de extrema importância para que Antônio Oliveira e sua equipe técnica possam buscar corrigir alguns erros. A pressão da torcida e da diretoria se torna bem intensa nesse momento e a necessidade de resultados positivos se torna muito evidente. O Corinthians necessita vencer no Campeonato Brasileiro e já são 3 primeiras partidas sem conseguir nenhuma vitória. E claro, isso traz muita preocupação para o torcedor corintiano. É por esse contexto e esses fatos que o jogo contra o Fluminense representa uma oportunidade crucial para o treinador mostrar a sua capacidade de reverter a situação e conduzir o time de volta ao caminho das vitórias. A manutenção de Antônio Oliveira como técnico do Corinthians mostra também mais uma tentativa de fazer com que o técnico possa se recuperar no comando do Corinthians. O desafio é grande, todo mundo sabe disso, mas a determinação e a capacidade de superação
podem estar também ainda maiores em relação ao técnico, que já demonstrou também toda a sua busca por fazer com que o Corinthians possa se recuperar no Campeonato Brasileiro de 2024 e retornar ao caminho de sucesso. Na minha visão, o técnico tem sim boas ideias no Corinthians, no entanto, tem impactado bastante, principalmente na hora de aplicar essas ideias dentro de campo. Você, torcedor corintiano, que tem achado do trabalho até aqui? Comenta aqui abaixo a sua opinião também sobre esse tema em questão envolvendo o técnico do Corinthians e pressão. Em meio a esses resultados negativos que o Corinthians tem enfrentado na temporada de 2024, o jovem jogador Breno Bidon tem também sido afetado com a sua participação nos compromissos, que diminuiu de uma forma bem significativa. É claro, todo mundo sabe que nesse momento de pressão, os jogadores mais jovens são também os atletas que podem se tornar mais vulneráveis a, por exemplo, sentir um pouco mais a pressão, diferentemente daqueles atletas considerados veteranos, têm mais tempo do Corinthians, que assim estão mais acostumados com os ambientes adversos e que poderiam estar também sendo ocasionados, como por exemplo nesse atual momento, onde o Corinthians não tem conseguido assim os resultados positivos, e isso tem trazido muita pressão de forma interna no timão. A equipe ainda necessita buscar as correções necessárias, não conseguiu realizar isso, e por isso também alguns jogadores jovens, como por exemplo Breno Bidon, têm sido também evitado de ser colocado em campo, justamente devido a essa pressão toda que tem circulado no Corinthians. Isso, é claro, também afeta bastante o desempenho e também a progressão de desenvolvimento desses jogadores mais jovens. Era um atleta que vinha também agradando bastante o torcedor corintiano, mas para esse momento é necessário enfrentar esse desafio e ser uma oportunidade para fazer com que esse atleta possa crescer de uma forma mais posterior. É fundamental que o atleta também mantenha toda a sua dedicação, e é um jogador que também foi muito elogiado pelo torcedor corintiano. Quem sabe possa retornar à equipe em breve para conseguir ajudar o Corinthians, atleta que já mostrou sim sua capacidade de conseguir contribuir para o timão, e agora é necessário visualizar como que ele conseguirá voltar ao time do Corinthians em breve. Claro, o torcedor espera que essa fase possa passar o mais rápido possível, mas é necessário muito trabalho até que isso de uma forma definitiva possa realmente acontecer. Na minha visão, é um atleta para o futuro do Corinthians, mas claro, ele já vinha sendo utilizado por ter também um nível de desenvolvimento bem agradável, um atleta que consegue atuar muito bem no meio de campo, mas agora é necessário um pouco mais de calma. Você, torcedor corintiano, que pensa? Comenta aqui abaixo sua opinião em relação a Breno Bidon nesse momento na equipe do Corinthians.